Olá, meus amigos. Meu nome é Rodrigo Ruano, sou advogado, especialista em direito civil e direito de família. Como vocês bem sabem, através dos vídeos anteriores do canal, eu recebo perguntas de internautas de todo o Brasil, mais especificamente sobre os direitos dos PCDs. E uma das perguntas que eu mais tenho recebido, principalmente das pessoas com deficiência aqui do estado de São Paulo, é sobre a venda de veículo adquirido com isenção de impostos após 2 anos. Pois, como você bem sabe, a legislação mudou em outubro de 2020. Até então, o período mínimo de permanência eram 2 anos. Esse período foi alterado para 4 anos. E pior, segundo o desgovernador do estado de São Paulo, com efeitos retroativos. E como que ficam as milhares de pessoas que compraram os seus veículos com isenção de impostos em 2018, 2019 e 2020? Elas vão ser obrigadas a ficar 4 anos ou elas podem vender o seu veículo assim que completar 2 anos da nota fiscal? É isso que eu vou explicar no vídeo de hoje, sanando todas as dúvidas que vocês, telespectadores do canal, têm me enviado. Mas antes de irmos a esse relevantíssimo tema, roda a vinheta! Every single day, I'm gonna make something great. That's my... Meus amigos, não é de hoje que eu venho lutando e defendendo o direito das pessoas com deficiência. Peço a todos vocês que ainda não são inscritos no meu canal para que se inscrevam. Peço também para que curtam esse vídeo e, sobretudo, os vídeos anteriores do canal. Veja também a nossa luta, o testemunho gravado de tudo que temos feito para defender o direito das pessoas com deficiência desde 2019, antes mesmo das alterações que tanto prejudicaram os PCDs. Peço também para que compartilhem esse vídeo e os vídeos anteriores, pois assim a informação vai chegar ao maior número possível de pessoas. E como eu sempre digo, informação é tudo. Prestem atenção, meus amigos, na dica do vídeo de hoje. Como vocês bem sabem, muitos de vocês compraram veículos com isenções de impostos nos últimos anos, sobretudo em 2018, 2019 e 2020. E como a maioria sabe, em outubro de 2020 houve uma importante e péssima alteração aqui no estado de São Paulo que vem prejudicando tantas pessoas. Do que eu estou falando? Do período mínimo de permanência. Toda pessoa com deficiência que compra um carro com isenção de impostos, ela deve permanecer com o veículo por um período mínimo, que sempre foi 2 anos aqui no estado de São Paulo. Ocorre que no finalzinho de 2020 houve uma alteração por decreto, passando de 2 para 4 anos, igualando aos demais estados da federação. Repito, São Paulo eram 2 anos e muitas pessoas já tinham comprado seus veículos, possuem a nota fiscal com 2 anos, já estavam de posse dos seus bens e de uma hora para outra a lei mudou. Mudou dali para frente? Não, meus amigos, houve uma ilegalidade. O desgovernador, nesse decreto, ele fez a previsão de efeitos retroativos, ou seja, para abranger pessoas que tinham comprado seus veículos desde 2018. Mas como isso, meus amigos? Nós não estamos no Estado de Direito, não tem que ter um planejamento, as pessoas não precisam ser avisadas, a lei não é do presente para o futuro. Como pode eu fazer alguma coisa sobre a vigência de uma lei e sofrer os efeitos de uma lei posterior que veio me prejudicar? Isso pode? Não, isso não pode. Isso viola diversos princípios, alguns inclusive de índole constitucional, tá? Quais sejam? Da irretroatividade da lei tributária, que não pode retroagir para prejudicar as pessoas, o princípio do direito adquirido, o princípio da justa confiança, o cidadão precisa confiar.
O que ele faz hoje tem que obedecer às regras de hoje. Ninguém tem bola de cristal para cumprir legislações e exigências futuras que não existiam na época que você fez o negócio jurídico. Essas têm sido, portanto, meus amigos, as teses jurídicas, eu só citei algumas, dentre muitas outras, que visam autorização de venda desses veículos em 2 anos. Como vocês bem sabem, meus amigos, lá no Detran, lá na Secretaria da Fazenda, no registro do sistema do seu veículo, a restrição permanece, vai permanecer por 4 anos. Por quê? Porque administrativamente os funcionários, eles são subalternos do governador e eles seguem o que o governador determina, por mais ilegal que seja. A quem cabe declarar essa ilegalidade e autorizar você a vender o seu veículo? Processo judicial. Então temos entrado com processo judicial, os processos em regra têm dado certo. Por que eu digo em regra? Porque o direito não é como a matemática, onde 2 mais 2 são 4. No direito é tudo uma questão de interpretação. Porém, todavia, entretanto, nesse caso está muito bem claro o direito das pessoas. Portanto, a maioria dos juízes tem sim decidido favoravelmente aos PCDs. Um ou outro que não, mas a maciça maioria sim. Portanto, meus amigos, vale a pena entrar. E o objetivo do vídeo de hoje é esclarecer as dúvidas das pessoas sobre como funciona esse processo. Quais são as principais dúvidas, os principais questionamentos que a gente sempre recebe? Primeiro, doutor, qual é o tempo de duração desse processo? Meus amigos, o processo na justiça ele varia muito de acordo com juiz para juiz, de acordo com cartório. Tem cartório mais rápido, tem cartório que não é tão rápido. Então, uma média que eu costumo dizer, todos os processos duram alguns meses, tá? Uma média seria de repente de 4 a 6 meses, mais ou menos. Mas calma, vou ter que esperar tudo isso? Não. Exatamente para você não ter que esperar, a lei prevê a figura da liminar. O que é a liminar? É uma antecipação que a gente pede para o juiz antecipar desde o início o entendimento dele. Essa liminar, em regra, os juízes têm analisado entre 10 a 20 dias mais ou menos. E se ele antecipar o julgamento dele, ele já vai dar uma autorização judicial para você poder vender o seu veículo, enquanto o processo tramita. E aí, ao cabo de 4, 5 meses, esse processo sendo julgado, essa liminar pode ser confirmada ou não. Em regra, tem sido confirmada. Um ou outro caso que não. E aí, qual é a dica que eu dou para todas as pessoas? Meus amigos, vocês não podem esquecer o seguinte: esses veículos de vocês, adquiridos em 2018, 2019, 2020, vocês pagaram na época, no caso dos SUVs, que eram os mais vendidos, que na época o preço era de 70 mil, vocês pagaram em torno de 55 mil, 56 mil, um pouco mais, um pouco menos. Nós tivemos um período de hiperinflação pós-pandemia e em virtude de outros problemas econômicos, e os veículos estouraram de preço. Então esses mesmos veículos que vocês pagaram 55, 56 mil mais ou menos, hoje eles estão valendo no mercado de usado em torno de 90 mil, 95 mil, alguns casos até 100 mil reais. Isso agora, para quem for vender agora, em 2022. Por quê? Porque nós estamos com a produção de veículos 0 km baixa, por causa da escassez, sobretudo de chips tecnológicos. Então as pessoas não conseguem comprar carro zero e todo mundo quer comprar o carro seminovo. Então o carro seminovo está extremamente valorizado hoje, agora, em 2022. Então o carro que você pagou 55, 56 mil está valendo hoje em torno de 95, 100 mil reais mais ou menos. Então, meus amigos, vamos fazer umas continhas simples. Nós estamos aí com uma supervalorização em torno de 30 mil reais. A pessoa entra com o processo, esses processos são extremamente acessíveis, os advogados têm cobrado entre 1.500, 1.600, um pouco mais, um pouco menos. É simbólico perto de um veículo que está valendo 90 mil reais, 100 mil reais,
né? De modo que, se o juiz der a liminar, em 10, 20 dias você pode vender esse veículo, que está valendo em torno de 90, 95, 100 mil reais. E aí eu sempre digo para todas as pessoas, tem as pessoas que são mais conservadoras, que são mais precavidas e falam, doutor, eu estou lucrando 30 mil nesse veículo, se eu for vender hoje, se eu for esperar para vender em 2024, o preço vai desabar, porque vai estar velho, vai estar muito rodado, o momento de vender é hoje. Eu estou vendendo por 30 mil reais a mais do que eu comprei. O juiz deu a liminar, mas o processo ainda não acabou. Tem pessoas que preferem esperar o processo acabar para ter certeza antes de vender, que não vai ter ICMS na venda. Tem pessoas que já vendem já, doutor, 35 mil reais a mais. Eu vou guardar um pouquinho disso, 7 mil. Numa eventualidade, depois não ganhar o processo no final, eu pago ICMS. Deixo lá rendendo na minha conta e vou ter à minha disposição 20 e tantos mil para fazer um outro projeto, adquirir um outro bem, etc. É o resguardo, não tem erro, não tem perigo. Passou 4, 5 meses, ganhou o processo, confirmou a liminar, a pessoa vendeu o carro por 90, 95, 100 mil, tem lá 7, 8 mil guardado na poupança, ela pode usar esse dinheiro para outra coisa, porque ela ganhou o processo, não vai ter mais ICMS. E numa eventualidade de pegar um juiz ou outro que venha julgar favorável ao Estado, ela vendeu o carro por 90, 95, 100 mil e ela tem 7 mil guardado, ela paga ICMS. Então, pessoal, não tem erro, né? Mesmo a pessoa vendeu por 95, ainda que ela não ganhe o processo no final, que ela tem que pagar ICMS na ordem de 7, 8 mil mais ou menos, 88 mil ela vendeu o carro, um carro que ela pagou 56. Façam as contas, comprou em 2019, 2020, vendeu em 22, o carro tinha 2 anos, 3 anos de uso, 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, 40 mil quilômetros, que é a média que o pessoal roda nesse período, e ela vendeu por 30, 35 mil reais a mais. Agora, não vou entrar com o processo, vou acatar essa decisão arbitrária desse desgovernador, vou ficar com o carro 4 anos, daqui 4 anos esse carro está com 100 mil quilômetros, 80 mil quilômetros, está com quase meia década de uso, ela vai vender esse mesmo carro por 50 mil, 40 mil. Ela pagou 55, vai vender por 45, 40 mil, que é o que vale hoje um carro com 4 anos de uso, em média, considerando a desvalorização em torno de 10 a 15% ao ano, um carro na faixa de 70 a 100 mil quilômetros, que é o que as pessoas rodam ao cabo de 4 a 5 anos. Então aí sim ela vai perder dinheiro. É altamente prejudicial essa alteração que houve aqui no estado de São Paulo, aumentando de 2 para 4 anos. E os juízes estão reconhecendo que ela é ilegal. E você vai se sujeitar a isso, você vai acatar, você vai ficar com o seu veículo fora do período de garantia, se quebrar alguma coisa, a manutenção é altíssima, desvalorizando ano a ano, rodando cada vez mais, defasado em termos tecnológicos e em termos de adequação ao ano do mercado automotivo. Enfim, meus amigos, sobre todas as óticas que a gente queira analisar, é altamente viável o processo para a venda depois de 2 anos, que o carro ainda é seminovo, o carro não está tão rodado, está super valorizado para quem vender agora no ano de 2022. Pessoas que compraram esse carro por 55 mil vão vender por 95 mil reais. E por que não fazer, sendo que o investimento é baixíssimo? Aí as pessoas me perguntam, tá bom, doutor, então eu vou fazer, mas aí eu vou conseguir comprar outro carro com isenções? O público-alvo, né, o perfil das pessoas que mais estão procurando esse tipo de processo são aquelas pessoas que estão endividadas, estão com problemas financeiros, a crise está aí batendo a porta de todos. Então, para essas, batata, vai vender super bem o veículo, 90, 95, isso é uma média, tá? Ah, doutor, vale menos ou vale mais? É uma média, cada caso é um caso, mas é o suficiente para a pessoa saldar todas as suas dívidas e todas as suas necessidades. Essas atendem 100%. E mesmo aquelas que não podem e não vão ficar sem veículos, elas podem ser atendidas sim. Por exemplo, comprando um veículo novo, com isenção de IPI mais bônus de fábrica. Nós temos montadoras que estão dando em torno de 10 a 15% de bônus, mais o IPI, esses carros estão saindo em torno de 20% a menos, ou seja, é quase como se tivesse com a isenção integral.
tá certo? As pessoas podem também, nesse próprio processo, tentar autorização judicial para obtenção de novas isenções, e aí se ela achar um carro abaixo do teto de 100 mil para comprar, elas vão ter isenção integral, isso é possível. Ainda temos carros automáticos 0 km abaixo de 100 mil, carros bons, vou citar exemplos para vocês: Toyota Yaris automático, né? O Chevrolet Onix automático, o Fiat Cronos Drive automático. São carros bons, carros tecnológicos, com multimídia, com bom porta-mala, com câmbio automático. Já estão saindo o modelo 2023 abaixo de 100 mil reais. Nos processos cujos juízes autorizarem isenção de ICMS, além de você vender o seu carro por um preço bom, seu carro seminovo, por 95, 100 mil reais, você ainda pode comprar qualquer um desses carros zero que eu falei, que com os descontos estão saindo em torno de 80 mil reais, 82 mil reais, ou seja, você vai estar vendendo o seu usado, se for de repente um SUV, por 100 mil, por 95 mil que seja, e vai estar comprando um sedã 0 km, no caso do Cronos, por 82 mil, né? Ou um hatch 0 km moderno, como um Toyota, né? Um Yaris automático, com os descontos também na ordem de 80 e poucos mil, mais ou menos. Então vale super a pena, por um investimento em termos de honorários em torno de 1.500. Então, meus amigos, tudo a dizer que você não deve se sujeitar a essas ilegalidades desse desgovernador. Faça suas contas, coloque tudo na ponta do lápis e você verá. Está muito fácil questionar, está muito fácil defender os seus direitos. Então por que você vai deixar? Vai ficar com o seu carro 4 anos para vendê-lo daqui mais 2 anos? Ele já tem 2 ou 1, vai ter que esperar mais 3 ou 2. Vai vender ele por 50 mil daqui em 2024, daqui mais 2 ou 3 anos? Vai vender ele por 45 mil, que até lá ele vai estar rodado? Ou você vai vender ele já para poder usar o dinheiro para comprar, realizar outros projetos de vida, ou comprar um outro carro zero que vai ficar mais barato? Você vai estar vendendo um carro usado, repito, em torno de 90 a 100 mil reais, vai estar comprando um carro zero na faixa de 80 mil reais. Deu para entender? E nesse caso com isenção de PVA, inclusive. No caso do Cronos, do Toyota Yaris, né? No caso do Chevrolet Onix, né? Então, meus amigos, tudo isso para quê? Qual é o objetivo do canal? É instigar as pessoas a defenderem os seus direitos. Não aceite passivamente tudo que vem desses desgovernadores, né? Eles não pensam na gente, tudo é para prejudicar. E esse é um balanço geral para mostrar que você tem direito, que o procedimento é simples, o investimento é baixo, os resultados em todas as hipóteses eles são bons, mesmo naqueles em que não ganham ao final, é bom, porque você vai estar vendendo seu carro usado por 90 a 100 mil, se eventualmente tiver que pagar ICMS lá na frente na ordem de 7 ou 8 mil, e você comprou um carro zero 2023 que custou menos do que isso na pior das hipóteses, porque em regra esses processos estão sendo ganhos, você não vai ter que pagar ICMS nenhum, você vai vender o seu carro agora por um preço excelente, que ele está super valorizado, entre 90 a 100 mil, dependendo do carro que você tiver, vai poder usar esse valor para realizar outros projetos de vida, ou comprar um carro 3 anos mais novo, pular em 2020 para um carro modelo 2023, que vai lhe custar 80 mil reais, menos do que o preço de venda do seu carro atual, que dependendo do carro está em torno de 90 a 100 mil reais. Então tudo isso para instigar mesmo, para vocês lutarem pelo direito de vocês, porque essa alteração foi ilegal, e quanto mais pessoas entrarem com processos, melhor. Então essa foi a dica de hoje, espero ter esclarecido a maior parte das dúvidas. Se remanesceu alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que na medida do possível, com muito prazer, eu vou respondendo a todos vocês. O trabalho do canal é esse, é informar, é informação para que as pessoas saibam lutar pelos seus direitos. Agradeço mais uma vez a forte audiência do canal, o grande número de perguntas recebidas, coloco-me sempre à disposição. Forte abraço a todos, até mais.